Jesus. Salmo de número 103, e enquanto você procura aí, hoje tem cantina aqui do departamento do Círculo de Oração, Maçã do Amor, no valor de R$5. Bom, passe ali na cantina, adquira a Maçã do Amor, se você gosta. Se você não gosta, abençoe alguém que gosta. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Nós temos também, terça-feira, culto de ensino. Quarta-feira, círculo de oração, às 4h. Quinta-feira, culto da vitória. Como o irmão Ale disse, está minguando. Então vamos nos esforçar, vamos vir à casa do Senhor. Vamos celebrar o nome de Jesus. Esse final de semana também inicia o congresso no Pastor Ângelo. O Pastor Ângelo começa na quinta-feira, vai até no domingo. Quinta-feira, depois eu vou postar no grupo da igreja o cartaz lá. E nós vamos fazer uma caravana para ir lá, porque no aniversário da igreja, ele não só cozinhou para nós, como trouxe um ônibus. Então a gente não pode fazer feio nessa situação. Amém? Então nós vamos lá adorar o Senhor, né, juntamente com o servo do Senhor, juntamente com a igreja Peniel, em nome de Jesus Cristo. E domingo tem EBD, e domingo à noite, culto de missões. A irmã Joana disse que se continuar nesse calor que está, o culto vai ser fora. Mas acho que com calor, sem calor, podia ser, né? A gente só fez, acho que uma vez, a gente fez um só esse ano, né? Olha, eita, irmãos, o tempo está voando, olha. Misericórdia. Parecendo que a gente fez o culto em um dia desses aqui, né? Então vamos ver se a gente programa para fazer aqui no estacionamento, como a gente fez da outra vez. É importante a gente estar abençoando a comunidade, em nome de Jesus Cristo. Salmo de número 103. Aqui é um salmo maravilhoso, um salmo abençoado. E diz alguns estudiosos que o salmista está adorando a Deus por uma cura e por um perdão de um pecado. Mas vamos nos ater ao que diz a Bíblia aqui. O salmista já começa trazendo uma reflexão. Aqui é um salmo que traz uma reflexão para nós. Nós estamos vivendo em um momento em que muitas vezes nós nos preocupamos conosco. O nosso tempo está totalmente tomado e o tempo para Deus está escasso. Só que o salmista, ele começa a fazer uma reflexão diante da grandeza de Deus, diante dos benefícios de Deus, diante daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz. E ele começa mostrando ele louvando ao Senhor. Depois ele convoca o povo de Israel para louvar ao Senhor. E depois ele traz um louvor universal para todos. E ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Muitas vezes a gente vai para a presença de Deus somente para pedir. Não é errado ter o momento da petição na oração, mas muitas vezes as pessoas só recorrem a Deus para pedir, para clamar em momento de aperto, clamar no momento de dificuldade, mas não tira um momento, não tira uma hora, um tempo para bendizer e exaltar o nome do Senhor. E ele diz: bendize, ó minha alma. E quando ele traz esse texto, essa palavra, essa frase, minha alma, ele está querendo dizer aqui que ele quer louvar, e a alma dele, ou seja, o seu ser por completo, está precisando e ele está querendo bendizer, exaltar o Senhor com todo o seu ser, com tudo
tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós temos que bendizer o Senhor e bendizer o seu santo nome. A Bíblia Sagrada diz que, lá em Filipenses, que ao nome de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é Filho de Deus, para a glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes as pessoas querem atribuir a Deus um nome, mas Deus não se deu a revelar o seu nome. Sabe por quê? Para, aleluia, jogar por terra a crença do Antigo Oriente, de que aquele que possuísse o conhecimento de uma divindade tinha poder para dominá-la. Mas Deus não dá a saber o seu nome, mas Deus dá a saber as suas características, para que nós possamos, na nossa pequenez, tentar engrandecer o nome do Senhor e bendizer com toda a nossa alma, com todo o nosso ser, o santo nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós temos uma tendência a esquecer-se das coisas. Nós estamos em um momento em que a nossa memória já não consegue mais reter por causa das redes sociais, por causa do uso exagerado de tela. A nossa mente, ela está sendo condicionada a uma situação em que o nosso cérebro está se tornando preguiçoso e que não retém mais as coisas. Então o salmista, ele diz o seguinte: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça nenhum dos teus benefícios. Quantas e quantas vezes Deus tem sido bom para conosco e nós nos esquecemos dos seus benefícios e viramos as costas para Ele. E passamos a murmurar. Fica murmurando. Aqui é um exercício de olhar para as coisas boas e para bendizer o nome do Senhor. Temos uma inclinação muito grande para olhar para as lutas, para olhar para as dificuldades, para olhar para as situações, e muitas vezes a gente coloca os nossos problemas, as nossas dificuldades, acima dos benefícios do que Deus tem feito por nós. E aí o salmista está trazendo uma reflexão. Não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Muitas vezes é franqueada a oportunidade, quem quer testemunhar, quem quer falar algo de Deus, e o povo não quer testemunhar dos benefícios do Senhor. Guardam para si tão somente os benefícios que Deus tem feito. E ele disse: minha alma, não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nós não podemos ser ingratos a Deus, porque uma das coisas que mais desagradou, que mais entristeceu ao Senhor, foi a ingratidão do povo de Israel, principalmente na saída do Êxodo, na saída do Egito para a terra de Canaã. A ingratidão foi algo que entristeceu muito o coração do Senhor. Deus caminhando com o seu povo, e a gente vai ver aqui que ele faz menção a Moisés. O que o Senhor tem feito? Quais são os benefícios que você tem usufruído da parte de Deus? E você tem se esquecido de Deus? Ou você bendiz ao Senhor com toda a tua alma? Porque no versículo 3 ele diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades.
Esse salmo é atribuído a Davi. E Davi sofreu na pele, teve uma experiência muito negativa do que é sofrer com iniquidade, porque ele pecou contra Deus no episódio de Batseba. E no Salmo de número 51, ele diz: Senhor, não te retires o teu Espírito Santo de mim, torna a dar-me a alegria da tua salvação, Senhor. O nosso Deus é quem perdoa todas as iniquidades, o nosso Deus é quem sara as enfermidades. E o maior dos benefícios que Deus pode proporcionar ao ser humano, não é somente isso daqui, que muito se prega por aí fora. O maior benefício que o ser humano pode usufruir é a graça de Deus, é o perdão dos pecados, é a salvação. E no versículo 4 ele diz assim: quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. O ser humano estava condenado ao inferno, estava condenado à perdição eterna. Jesus Cristo, por pelo seu imenso amor, morreu na cruz do Calvário, nos redimiu, nos resgatou e nos coroou, ou seja, proporcionou para nós graça e misericórdia. Misericórdia é quando você demonstra um favor a alguém que não merece este favor, aleluias. E Deus, Ele com a graça e misericórdia, Ele nos redime da cova, Ele nos tira da cova. Salmo de número 40, aleluia. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha e pôs na minha boca um cântico novo. Louvado seja o nome do Senhor. Então bendiga a sua alma, aquele que te resgatou da condenação do inferno. Aleluia. Aleluia. Versículo 5. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade renova como a águia. Aqui não está dizendo que Deus vai começar a enriquecer o povo, mas aqui é um sentido de uma plenitude da parte de Deus, em que Deus, Ele abençoa, e a Bíblia Sagrada fala que até na velhice daria-se frutos, os idosos dariam frutos, e a mocidade se renova como a águia. Isaías fala que aqueles que, aleluias, que os jovens correm, tropeçam, se cansam, se fatigam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. O nosso Deus, Ele traz renovo, Ele traz vigor ao seu povo, por isso nós devemos bendizer o santo nome de Jesus. E aí o Senhor 6, o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. O nosso Deus, Ele é justo, Ele manifesta a sua justiça. Aqui nós podemos observar que Deus, Ele é justo para com o seu povo Israel. Ele julga todos os oprimidos. Dentro da Bíblia Sagrada há uma preocupação muito grande com os órfãos, com as viúvas, com o estrangeiro. Há um cuidado da parte de Deus com essa classe de pessoas. E foi falado isso hoje pela manhã ali na nossa sede. E olha só o que nós observamos.
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Ou seja, Deus preparou, proporcionou um caminho para o povo de Israel. Deus retira o povo de Israel ali do jugo de Faraó, ali do jugo da escravidão, e começa a conduzir o povo de Israel até a terra prometida, sob o comando de Moisés. Então Deus manifesta os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, e diz a palavra do Senhor que nesses últimos tempos Deus manifesta os seus caminhos aos servos do Senhor através de Jesus Cristo, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho que conduz à verdade, a verdade que liberta e a verdade que traz vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nesses últimos tempos Deus manifestou um caminho do ser humano pecador para a volta da presença do Pai através de Jesus Cristo, porque em 1 Timóteo capítulo 2 verso 5 diz o quê? Que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Filho do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então Jesus, em 2 Coríntios capítulo 5 diz que Deus estava em Cristo Jesus reconciliando consigo a humanidade. Deus, aleluia, Deus nos trouxe de volta para a presença do Pai. Aleluia. Verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Misericórdia já falamos. Compassivo é aquele que se compadece, que tem empatia, que se coloca no lugar, que sente a dor. Ele é longânimo, ou seja, de longo ânimo. E assaz benigno. Quando ele traz essa palavra assaz benigno, é porque ele está realçando a grande bondade da parte de Deus. Como diz lá em 2ª carta de Pedro, que muitos têm a promessa de Deus como tardia, mas Deus é longânimo, esperando que as pessoas se arrependam. Então, é assim que é o nosso Deus, e Ele é bondoso. 9. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Por um momento, Israel experimentou a ira de Deus, mas logo pela bondade, pela compaixão, Deus, ao arrependimento do seu povo, manifestava o seu amor. A ira não era para sempre. A gente pode observar isso no livro dos Juízes, que todas as vezes o povo de Israel afastava da presença de Deus, e quando a coisa apertava, o povo corria para a presença de Deus, e Deus levantava o libertador. Mas no Novo Testamento, nós podemos observar o quê? Que nós não podemos pegar desta liberdade para dar ocasião à carne, nós não podemos baratear a graça de Deus, porque diz que superabundou a graça de Deus onde abundou o pecado. Então, não faça de Deus, não escarneça de Deus, porque aquilo que nós semearmos, aquilo nós vamos colher. É o que diz a palavra. Versículo 10. Olha que coisa maravilhosa. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Ele está bem dizendo. Ele está glorificando o nome do Senhor. Imagine agora, se Deus fosse nos tratar segundo os nossos pecados.
onde é que nós estaríamos numa hora dessa? E nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Imagine, analise, faça uma reflexão desse versículo. Porque nós temos vários episódios dentro da Bíblia Sagrada de reis que eram para morrer. Manassés, Davi, que é o que todos conhecem, mas que sob um arrependimento sincero, Deus poupou-lhes a vida. Porque Ele não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre sua ira, e não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Porque Deus é misericordioso, é compassivo, é longânimo, é assaz benigno. E aí no versículo 11 ele fala assim: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com que os temem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. É assim que diz Provérbios. E a Bíblia Sagrada vai dizer, ele está querendo dizer, ou seja, que algo assim, algo maravilhoso que ele não consegue dimensionar, é algo que transcende, que vai além. Ele está tentando entender e explicar a misericórdia de Deus, mas ele não consegue expressar exatamente. Aí ele vai dentro da sua compreensão, do seu vocabulário, tentar explicar esta grande misericórdia. Aí ele vai continuando explicando, ele vai continuando a explicação. Versículo 12. Quando dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. O oeste e o leste correm em posições opostas uma à outra. Ou seja, o salmista está querendo dizer aqui, olha, é algo assim maravilhoso, é muito grande, é sobrenatural, é sublime. Assim afasta de nós as transgressões. Isaías diz, eu mesmo, Senhor, sou aquele que perdoa os teus pecados e das tuas transgressões não lembro mais. Mas para ele afastar, para ele não se lembrar, para ele jogar no esquecimento, Provérbios 28, 13 diz assim: aquele que encobre a iniquidade jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. E ele está falando de misericórdia e pecado. E aí ele fala no versículo 13: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Olha que coisa maravilhosa. O nosso Deus, Ele conhece a nossa estrutura. Do pó viemos, ao pó retornaremos. Foi Ele quem nos criou. Ou seja, Ele é um pai que se compadece do seu filho. Mas Ele se compadece daqueles que os temem. Não é de qualquer um, mas é aquele que teme, é aquele que obedece. Quanto ao homem, ou seja, quanto ao ser humano, versículo 15. Os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Aqui ele está dizendo que a brevidade da vida humana,
que nós devemos bendizer e exaltar ao Senhor e não se esquecer de nenhum dos seus benefícios. Nós devemos temer ao Senhor, porque Ele é compassivo, Ele é longânimo, Ele é bondoso, porque nós somos como que a relva, a flor do campo, e nós vivemos no centro-oeste, a gente sabe muito bem como é isso. Com o tempo de chuva está tudo verde, bonito, mas quando chega o tempo da seca, é aquela coisa medonha, é aquela coisa feia, sem vida. Observa uma foto da esplanada no tempo de seca. Observa uma foto aérea no tempo da chuva. Como que fica bonito ali a cidade de Brasília. Então o que a gente observa? Que aqui ele está falando sobre a brevidade da vida. Sabe por que ele está falando da brevidade da vida? Porque ele vai fazer um contraponto com a eternidade. E só aqueles que são alvo da misericórdia e da graça de Deus e que temem ao Senhor é que vai experimentar esta eternidade, ou seja, aquilo que não teve começo e aquilo que não terá fim. Versículo 17. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. 18, para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Há uma condição para nós experimentarmos a eternidade e a bondade de Deus: não rompermos a aliança que Jesus fez conosco na cruz do Calvário. Aos casados você vê que não tem começo, nem meio, nem fim. É um círculo completo e perfeito. Louvado seja Deus. É algo fechado. É algo que diz uma aliança, uma comunhão. Algo que está ali marcado entre Deus e você. Aleluia. Ou entre seu cônjuge. Bendito seja o nome do Senhor. E que não pode ser quebrado. Deus fez várias alianças, o homem quebrou, mas Deus fez uma, que não se quebrará, da parte dele. O ser humano pode largar Deus, mas a aliança ele fez, e ninguém vai poder botar culpa em Deus, ninguém vai poder falar nada de Deus, porque a aliança dele é perfeita. Versículo 19, nos céus estabeleceu o Senhor seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus é tanto nas regiões celestes, como sobre a terra. Jesus Cristo, quando ele vem a este mundo, ele diz o quê? O reino de Deus é chegado a vós. Louvado seja o nome do Senhor. O reino do céu já está estabelecido, e o reino na terra foi estabelecido. Jesus, com o seu poder, ele reina sobre tudo e todos. Ele reina sobre as forças do mal. Aleluia, porque o reino do Senhor está implantado sobre a terra. Aleluia. Mas nós não vamos ficar nessa terra. Aleluia. Muita gente que só prega o reino na terra, né? Só aqui agora. E o apóstolo Paulo fala: se nós esperarmos Jesus só aqui nesse mundo, nós somos os mais indignos dos homens. Então, crente, a perspectiva do crente é o reino dos céus. Aqui é só passagem. Aqui é só a triagem. E aí ele diz, versículo 20: bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Ou seja, aqui é o exército dos céus, os anjos, a natureza, tudo está bendizendo e proclamando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Hebreus capítulo 1 diz que dos anjos Deus faz espíritos ministradores para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação, que somos nós. E ele faz de nós, ele faz dos anjos o quê? Labaredas de fogo. Bendizei os seus anjos, valorosos em poder,
que executai as suas ordens e lhes obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus. Bendizei ao Senhor, vós todas as tuas obras, em todos os lugares do seu domínio. E aí ele volta dizendo, encerrando: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Deus abençoe, fique de pé em nome de Jesus. Bendiga ao Senhor em todo momento. Não se esqueça dos benefícios de Deus. Não se esqueça que Ele não nos retribui segundo as nossas iniquidades. Não se esqueça disso. Eu quero que a igreja venha toda aqui à frente. Eu vou orar por vocês, em nome de Jesus. Aqueles que podem, venham aqui à frente. E ore por mim que no máximo até quarta-feira eu estou tomando posse ali, eu vou ter uma perícia médica. Aí agora olha a voz. Eita, meu Deus do céu. E eles vão olhar a imagem. E eu não posso chegar lá rouco, não. Uai, se é professor, você está desse jeito? É igual o médico que fez o exame das minhas cordas vocais. Ele falou assim, eu falei assim, olha, doutor, eu sou pastor e sou professor. Aí ele falou assim, eu não posso botar essas coisas no seu laudo, não, senão vai te prejudicar. Eu falei, amém. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, eu quero orar por vocês, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus. Está diante de Ti a Tua igreja, o Teu povo, ó Pai amado. Esta comunidade, ó Deus amado, que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade, ó Deus. Pai Santo, como Teu servo, ó Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos ministrar sobre cada família, sobre cada lar aqui nesta noite, ó Pai. Deus, eu não conheço a fundo as necessidades dos Teus filhos, ó Pai. Em parte, algumas coisas nós conhecemos pelo convívio, ó Deus, mas o Senhor é quem sonda o profundo e o dia a dia dos Teus filhos, ó Deus. E como Teu servo, ó Deus, eu só posso pedir e ministrar no Teu nome, Senhor. Que Teus filhos sejam abençoados em nome de Jesus, naquilo que tanto clamam, naquilo que tanto pedem, naquilo que tanto oram, Senhor. Oh Deus amado, Deus bendito, muitas vezes, Senhor, estão com sorrisos estampados, mas por dentro é angústia, tristeza, é apreensão, meu Deus amado, é alguma situação que incomoda. Mas eu lhe peço em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai visitando cada família, cada pessoa que está aqui na frente, ó Pai, que sejam abençoados em nome de Jesus, que se é uma enfermidade, em nome de Jesus seja curado, se é uma porta fechada, em nome de Jesus que seja aberta, se é algo dentro do lar, em nome de Jesus que haja paz, em nome de Jesus, se é salvação de um ente querido, em nome de Jesus que haja salvação, ó Pai. Meu Deus, nós também intercedemos em favor das Tuas filhas que acompanham, Senhor, pelo canal da Betel. Visita a irmã Marta, Senhor, a irmã Antônia, meu Deus amado, que elas sejam abençoadas em nome de Jesus Cristo, meu Deus, assim como o Senhor nos trouxe em paz, leva-nos em paz. Deus, dá uma semana abençoada em nome de Jesus Cristo. Visita, meu Deus, se porventura há alguma causa na justiça, que o Senhor, meu Deus, pegue o processo que está embaixo, coloque o que está em cima, Senhor. Mova o coração dos juízes, porque Tu és o juiz do juízo, o Senhor dos senhores. Ó Pai Santo, haja em nome de Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, porque Tu és o mesmo ontem, hoje, eternamente. E em nome de Jesus, nós abençoamos a Tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a sua vitória, em nome de Jesus. Presbítero Manuel com as bênçãos apostólicas.